Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. De todos, uma sexta-feira, uma ótima semana. Que o Senhor continue nos abençoando, nos direcionando, né, em tudo que a gente for fazer. Amém. Eu quero falar aqui sobre as cartas de Paulo a Timóteo, né, a qual Paulo escrevia a Timóteo, né, ensinando, né, o exortando, né, instruindo Timóteo, né, sobre o que liderar nas igrejas, né, especialmente aqui na igreja de Éfeso. Amém? Vamos ler aqui 1 Timóteo. Eu vou ler aqui alguns versículos do 4 e um pouco do 5. Amém? Fala só, instruções a Timóteo. Mas, 4:7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, ter a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhemos e lutamos, pois esperamos o Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, a qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos de presbíteros. Medita essas coisas, ocupando-as nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Aí o início do 5 fala assim, ó. Não repreendas asperamente os anciões, mas a demonstra como os pais, os moços como os irmãos, e as mulheres idosas como as mães, e as moças como as irmãs em toda pureza. Amém? Voltando até aqui, eu li um pouco do versículo 4, do capítulo 4, a partir do 7, eu li o 5 ali, né? Do 1 até o 2. Então, o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo a Timóteo, né? Você vê, carta de Paulo, primeira, segunda Timóteo. Então, é Paulo escrevendo a Timóteo, né? O seu filho na fé, o seu discípulo. E Paulo não abandonou Timóteo. Falou, Timóteo, ó, vai lá, faz, lidera, governa e pronto, né? Não, mas ele ficou instruindo. Paulo instruía, Paulo escrevia cartas, né? Direcionando aos líderes da igreja. E é especificamente a Timóteo, né? E ele falou aqui, três coisas que eu vou trazer para nós nessa tarde de sexta-feira, né? Uma coisa que Paulo falou assim para Timóteo, para que ele exercitasse a fé dele, né? Paulo falou assim no 8, ó, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente, da promessa que há de vir, né? Então Paulo ele faz aqui um exemplo aqui como exercício corporal, que ele falou assim que pouco aproveita, né? Então não é que Paulo falando que não possa exercício, né? Que você não tem cuidado do seu corpo, não é isso. Paulo está falando assim que a nossa visão ela tem que ser além do corpo, né? Que a sua visão não pode ser em nós mesmos, né? Às vezes cuida de nós mesmos, cuida do nosso corpo, da nossa estética, enfim, a gente esquece de praticar aquilo que é mais importante, como o Paulo falou, que é da vida presente, aqui a por vir, né? Então Paulo fala assim para Timóteo exercitar a fé. A gente sabe que o exercício em si é cansativo, às vezes o exercício dói, né? É necessário, mas não é gostoso, né? Não é uma coisa nossa, né? Não é como você estar no sofá e ficar lá esperando a hora passar. Né? É bem melhor você sentar no sofá e assistir uma série, assistir alguma coisa que você não vai fazer nada, que você fala, não, eu vou parar e vou fazer exercício físico. Uma caminhada de meia hora, enfim. Então, Paulo, ele falou para Timóteo, exercitar a piedade. Ou seja, que não ia ser fácil muitas vezes para Timóteo, né? Que muitas vezes você ia cansar de fazer a piedade, que você muitas vezes ia ser até dolorido fazer, mas que você fizesse, né? Que você praticasse. É o livro de Gálatas, Gálatas 6:9 fala assim, ó. E não vos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos, né? Então, aqui o próprio Paulo escrevendo no livro de Gálatas, falando para não se cansar de fazer o bem, né? Não se cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e se não houvermos desfalecido, ou seja, desanimado, desistido. Então, você que me escuta nessa tarde, através dessa palavra, você fala assim, eu cansei, não quero mais, né? Não vou mais ajudar, que você reflita sobre essa mensagem, a qual Paulo escreveu a Timóteo, que ele exercitasse de praticar piedade, que ele sentisse misericórdia, que ele sentisse a dor do outro para ele fazer o bem. Amém? Então é isso que Paulo está dizendo para Timóteo, através da vida dele, né, a igreja ser alcançada, né? O líder ele tem que dar o exemplo, o líder ele tem que se pôr na posição,
Então, para Timóteo não seria fácil. Mas Paulo estava instruindo. Amém? E aqui ele fala assim, ó. No, no, no 11, mas essas coisas ensinas. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Né? Então, Paulo fala assim para que ninguém desprezasse Timóteo por ele ser jovem. Né? Muitas vezes as pessoas olham assim e falam assim: o que esse menino sabe? Né? O que essa menina sabe? Sabe nada, né? Não tem experiência de nada. E a experiência, muitas vezes, ela não vem com o tempo, né? Mas ela vem com a busca no Senhor, ela vem na oração, ela vem através da palavra, né? O Salmo 119, o 99:10, o salmista fala assim, ó: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Né? Entendo mais do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Né? Então, o Salmo 119, o salmista falou assim que ele tinha mais entendimento que os mestres dele, né? E que ele sabia mais do que os velhos, anciões. Por quê? Porque ele guardava os preceitos do Senhor e meditava na palavra dele. Né? Então, às vezes não precisa você viver 100 anos, você tem uma experiência, né, alguma coisa para você falar, mas não, mas você medite na palavra, o que Paulo falou para Timóteo. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, até que Paulo fosse Timóteo, até que Paulo fosse da igreja, mas Timóteo estava à frente do trabalho, na liderança, era jovem, não está sendo fácil, poderia enfrentar alguma oposição por conta da idade, enfim, mas Paulo estava ensinando a Timóteo. Amém? E por último, aqui ele fala, não menos importante, Paulo está ensinando a Timóteo como lidar com as pessoas, né? Como falar com as pessoas. Achei muito interessante isso aqui. Que fala assim, ó, o 5, não repreendas asperamente os anciões, mas a demonstra como os pais, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como as mães e as moças como as irmãs em pureza, né? Então, Paulo falou, Timóteo, você é líder, Timóteo, você tem um grande entendimento, você é uma bênção, você tem um caráter, né? Tanto é que Paulo colocou Timóteo à frente. Mas quando você for exortar, não exorte asperamente, né? Não fale, não use a tua autoridade para você ser maior do que as pessoas, humilhar as pessoas ou machucar as pessoas. Mas fala aos anciões como pais, né? Com amor, com respeito, ensina, mas saiba chegar a ensinar, né? Com humildade. Então, você, Timóteo, quando você falar com essas pessoas, com os anciões como a paz, com os moços como a irmãos, como as mulheres idosas como a mães e as irmãs como irmãs em toda pureza. Né? Então, Paulo também instruindo Timóteo como ele devia fazer, o que ele deveria ensinar. Não seria fácil que Timóteo ficou ali na igreja para instruir, para trazer a correção, né? Andar certo na casa de Deus e também um treinamento de líderes piedosos, né? Então, através da vida dele, como exemplo, ele ia gerar isso, né? Primeiro tinha que vir de Timóteo, mas que ele também teria que ensinar os outros. Amém? A gente sabe que não é fácil, né? Quando se coloca a ensinar, você também tem que ser o exemplo. Então, que o Senhor nos ajude. Paulo não abandonou Timóteo. Paulo não falou, Timóteo, lidera, vai lá, faz, abandonou Timóteo. Não. Paulo falou assim, Timóteo, você fica aí, você faz, mas eu vou estar enviando cartas a você. Eu vou estar instruindo e ensinando você através do Espírito. Amém, Timóteo? Como um bom discípulo, como um bom filho na fé, ele entendia Paulo. Que a gente também possa entender a palavra, que essa palavra fala no seu coração, que você sinta, sabe, refrigerado com essa palavra na tua vida. E saiba que o Senhor, ele nos ensina como lidar sobre a nossa família, na igreja, no trabalho, né? Sempre com humildade, com graça, né? Com grande entendimento. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, que o Senhor nos instrui, Pai, nessa tarde, a qual Paulo instruiu Timóteo, Senhor, falando da maneira que ele deveria falar, o que ele deveria fazer, Senhor, como maneira ele deveria se comportar ao Pai. Que o Senhor também assim nos ensina para esse vídeo, Senhor. Que a gente não se canse de fazer o bem, Pai. Porque no tempo certo, Senhor, nós colheremos aquilo que a gente planta. Então que a gente não desfaleça, que a gente não desanime, mas a gente fique firme em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Ótima sexta-feira, um ótimo fim de tarde, uma ótima noite e um ótimo final de semana na paz do Senhor. Fiquem com Deus. Beijo, beijo no coração.